num estado de exceção, né, em que não se pode fazer manifestações contra o governo, nem mesmo dizer a palavra guerra para descrever o que está acontecendo na Ucrânia. Então, esse fechamento do sistema, completado com essas mortes suspeitas, mostra que a Rússia realmente deixou de ser uma democracia completamente nesse novo estado aí da guerra. Professor, e num cenário assim, como é que é possível a outros países e a comunidade internacional auxiliarem a oposição russa a sair desse estado de asfixia, né, e dessa situação tão preocupante como o senhor narrava agora, né, com repressão, com possíveis mortes associadas ao regime, porque é um ciclo, né, à medida que a repressão vai aumentando, um opositor é morto, isso vai silenciando outras possíveis vozes que fossem se insurgir, né, e imagino que num contexto assim a ajuda externa seja fundamental, né, para socorrer um país que está num estado de exceção, como o senhor colocava. O que é que o senhor está achando até agora, professor, da reação da comunidade internacional? Como ela poderia ser para tentar tirar a Rússia desse estado de coisas? Eu sou historiador não só da Rússia, como da antiga União Soviética, né? E eu estou vendo alguns paralelos com esses desenvolvimentos últimos, né? A União Soviética, ela parecia tão forte, né? Tão monolítica, e acabou caindo depois de um certo tempo, né? Uma coisa parecida pode ocorrer com esse regime de Putin, que parece tão forte nesse momento, mas que está criando tantas pressões internas e externas que, a partir de um certo momento, isso pode ruir, né? E, aliás, um dos momentos fundamentais vai acontecer se, por acaso, o Putin, que já tem uma certa idade, morrer, né? Ele tem um controle tão baseado nele, novamente, relembra os tempos soviéticos, né? Ele tem um controle tão baseado no seu governo pessoal que, se ele morrer, não há um sucessor, não há uma maneira democrática de sucedê-lo, né? Porque esse caminho foi fechado e ele mesmo ainda não escolheu um sucessor. Então, se isso ocorrer em algum momento, esse regime vai ter um grande problema, né? Porque é todo baseado num regime de autoridade pessoal. Professor, quem vai lhe fazer a próxima pergunta, direto de Brasília, é o nosso comentarista José Maria Trindade. Muito bom dia, professor Ângelo. Professor, essa pergunta do Vitor é muito importante porque hoje nós vivemos um complexo sistema, né, de interesses regionais e, por exemplo, a guerra, que eu não chamo de guerra, a invasão da Rússia na Ucrânia, né, acabou interferindo na economia de vários países e o mundo está muito intrigado. Mas a posição pessoal de Putin, ele é uma pessoa muito forte. Eu tive a oportunidade de estar com ele aqui quando visitou o Brasil. Ele trouxe a própria vodka, uma segurança exagerada. Ele é uma figura muito diferente. Qual é a repercussão do posicionamento dele e de outros países? Eu vejo, por exemplo, dificuldades pessoais para ele sair da Rússia. Quer dizer, a reação está forte contra ele, né, contra a pessoa de Putin. Bom dia, José Maria. Realmente, como eu tinha mencionado aqui, o regime parece muito forte porque ele está apertando os controles cada vez mais, né? Se antes essa coisa era feita indiretamente, né? Antes da invasão da Ucrânia, através de métodos quase que informais, né? No sistema, agora a coisa é bem clara e é um controle bem aberto, né? Através de leis de exceção, etc. Só que isso aí, que parece força no momento, pode se mostrar fraqueza no longo prazo, né? Se você precisa tanto exercer a força para exercer o seu controle, e não através de uma hegemonia política, por exemplo, ou hegemonia das ideias, isso parece força num primeiro momento, mas pode se denotar fraqueza no longo prazo, né? E essas pressões internas que vão se formando, né? Eu mencionei homens de negócios que andaram morrendo aí, eram homens de negócios que tinham aceitado os limites que o Putin colocou aos antigos oligarcas e homens de negócios, né? Que eram se ater à economia e deixar a política de lado, porque na época do Yeltsin, esses oligarcas tinham, além de poder econômico, poder político, né? Muitos fizeram assim, mas a situação foi se radicalizando tanto com uma invasão da Ucrânia, né, que é povo muitas pessoas têm casamentos mistos, existem russos que têm
parentes na Ucrânia, etc., foi um passo muito radical e que gerou insatisfação entre esses homens de negócio que até ali estavam ficando quietos. Então, isso tudo demonstra que, apesar de parecer força num primeiro momento, isso no longo prazo pode se realizar mostrar uma fraqueza e que pode levar ao fim do regime. Até por essa coisa que eu mostrei, se Putin vai ficar muito tempo no poder, ele já tem uma certa idade, e se ele morrer de repente, vai ser um grande problema, a sua sucessão, que pode gerar até um problema de centrífugo na Rússia, né? Professor, e puxando aí um pouco da história também, essa perseguição em relação aos opositores, o senhor acredita que tem a ver com resquícios aí da União Soviética, visto que Vladimir Putin era um agente da KGB? Uma série de fatores, né? Historicamente, a Rússia não teve muito tempo de exposição à democracia, né? Teve o czarismo, né, que era autoritário, teve, talvez, o ano de 1917, né, em que houve uma abertura, né, houve a Revolução de Fevereiro, caiu o czarismo. Depois de outubro, veio o sistema soviético, que com o tempo se revelou bastante autoritário também. Na década de 70, com Yeltsin, houve uma abertura política, mas com Putin, depois, nos anos 2000, houve um fechamento político novamente. Então, a democracia, para usar um chavão, né, uma flor frágil no mundo inteiro, né, ainda mais na Rússia. Então, os russos têm que desenvolver a sua própria democracia ali a partir de dentro e a partir de suas experiências. Professor, e falando sobre a repercussão interna na Rússia dessa morte, chega agora aqui a informação trazida por agências de notícias de que mais de 100 pessoas teriam sido presas nas ruas da Rússia durante manifestações em homenagem a Alexei Navalny. E isso já também se transformou em uma rotina do país, né, nesse regime de repressão também. Quando começou a guerra na Ucrânia, que, como o senhor apontou muito bem agora, né, na Rússia nem é chamada de guerra, né, o governo determina que seja chamada de operação especial, operação militar. Mas quando começou a guerra na Ucrânia também houve manifestações de rua reprimidas fortemente, pessoas foram presas, manifestantes foram presos e logo essas manifestações deixaram de acontecer. E agora, professor, com essa morte do Alexei Navalny, com esse agravamento da crise, será que o cenário pode ser diferente? Esse episódio pode servir como o estopim de algo maior? Esse ano tem eleições na Rússia, né? Qual vai ser a repercussão, o impacto dessa morte trágica do Alexei Navalny, professor? As eleições são já no mês que vem, em março, agora são as eleições presidenciais. O Putin deve vencer, né? São 4 candidatos, mas os outros 3 não são muito de oposição. Havia um que era de oposição à guerra, mas ele foi impedido de concorrer. E o Putin tem controle. Eu não acho que a morte do Navalny vai levar a uma mudança radical nesse momento. Ele tem controle da situação. E eu acho que vai vencer essa eleição se não acontecer nada de extraordinário nisso aí. Mas eu acho que no longo prazo, essa morte de Navalny, né, ele até fez uma declaração no filme sobre ele, né, dizendo que se ele fosse morto algum dia, na verdade isso demonstraria a força do seu movimento, né, que o governo teria que ter recurso a uma medida dessa para poder impedi-lo. Então, isso mostraria a força interna. E eu acho que essa força, assim como foi na União Soviética, que acabou caindo, ela vai ser revelada no longo prazo, né? A Rússia está sob sanções, né? A gente lembra o regime do apartheid na África do Sul, que durou décadas, mas com sanções, etc., acabou caindo, né? Então, me parece que esse vai ser o caminho na Rússia também. Bem, nós conversamos com o especialista em Rússia, Ângelo Serguilho. Seja muito bem-vindo, né, ao nosso Jornal da Manhã. Muito obrigado pela sua entrevista. Um ótimo dia. Sou eu que agradeço. Bom dia. Obrigado, bom dia.